Ó, Warren Buffett, que é considerado um dos maiores investidores do mundo, conseguiu transformar R$1 em R$100 no período de 30 anos. Um baita resultado considerando que o S&P, o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que colocou R$1 nesse ETF, nesse fundo passivo e não fez nada, conseguiu transformar em R$20 nesse mesmo período. Então, sem dúvida, o Warren Buffett performa super bem. 5 vezes o índice, excelente. E se eu te falar que tem uma outra pessoa que conseguiu transformar esse mesmo R$1 em R$20.000 nesse mesmo período de 30 anos? Peraí, deixa eu ver, Marcelo. Ou seja, 1000 vezes mais que o S&P 500 e 200 vezes mais que o grande investidor Warren Buffett. Você acreditaria? Você é louco, cachoeira? Pois é, essa pessoa é o Jim Simons, um matemático super famoso, fundador da Renaissance, que tem o fundo mais renomado de todos os tempos, que é o Medallion. Esse fundo gerou o resultado que eu mencionei, e olha que ele cobra a taxa de administração de 5% e 44% de performance. Meu Deus! Pois é, tem muita gente que é crítica dos fundos, que tem taxa pra cá, taxa pra lá, mas nesse caso eu acho que valeria a pena abrir uma exceção, né? Uma pena que tá fechada e quando abre, são apenas as pessoas que têm esses convites especiais. Então, infelizmente, ainda não dá pra gente. Mas o que eu quero de fato passar aqui é como que esse fundo consegue ter esse retorno tão consistente e absurdo. Imagina você contratar as pessoas mais inteligentes do mundo. Matemáticos, estatísticos, físicos, cientistas de dados, com PhD, tudo mais, para analisar os números, estatísticas passadas e aí sim elaborar e criar algoritmos que tomam as decisões de investimentos. É isso mais ou menos o grande segredo desse fundo. Alguns denominam isso como fundos quantitativos, outros fundos techs, mas o fato é, não considerar esse tipo de investimentos na sua carteira, no seu portfólio, é que nem, sei lá, um taxista teimoso que prefere ficar vendo o guia, o mapa de papel ao invés de usar o Waze. Eu não vou mais submeter a minha pessoa a esta humilhação. Warren Buffett foi um baita investidor. As técnicas que ele utilizou lá no passado funcionaram e os resultados até hoje comprovaram isso. Mas com os avanços tecnológicos, será que essas habilidades continuarão sendo diferenciais para bater forte o mercado? Polêmica! Eu, sinceramente, tenho lá minhas dúvidas. Não é porque deu certo no passado que vai dar certo agora, porque o contexto, o mundo mudou. E só para você ter uma ideia, o tempo médio que o fundo Medallion fica numa posição é de apenas 2 dias, bem diferente da pegada do Warren Buffett de buy and hold. Então ficar lendo relatórios, balanços, tudo mais, será que não seria o taxista com mapa de papel? E aqui não é uma crítica pessoal ao Buffett em si, mas sim uma reflexão sobre os modelos atuais de investimentos, inclusive fundos de investimentos, gestores que adotam muito pouco essa parte de estatísticas e algoritmos que têm demonstrado um baita resultado. E aqui eu tava pensando, por que será que o Warren Buffett é o cara mais citado, falando do value investing e tudo mais, e o Jim Simons, que deu um retorno espetacular nesses últimos 30 anos, deu um baile em tudo que é investidor, não é tão famoso assim? Também não sei. Eu não tenho a resposta, mas aqui vão os meus achismos. Primeiro porque eu acho mais fácil falar do Buffett, do value investing. Se você ler alguns livros, alguns vídeos no YouTube, você já consegue passar o conteúdo, é algo mais fácil de ser digerido. E vamos combinar que muitos influenciadores e youtubers aproveitam disso para passar o conhecimento, para depois vender um curso aqui, um relatório ali e assim conseguir monetizar. Muita coisa na internet, se você parar para pensar, não estão lá simplesmente para te fornecer conteúdos, mas às vezes para te vender algo. O que seriam dos vídeos que chamam sua atenção? Como veja a ação que duplicou de tamanho, saiba qual que é a próxima Magazine Luiza, rumo ao bilhão, tudo isso deixaria de existir. E aí, quando falamos de algoritmos, estatísticas, backtests, programação, digamos que subimos um pouco mais a régua do nível técnico. Precisa de muito tempo e dedicação estudando isso, sem contar que não é qualquer um que consegue entender de fato e aplicar. É verdade. E claro que não é um tema sexy para as pessoas que estão buscando conhecimento sobre investimentos na internet. Mas enfim, vou falar agora as 3 principais vantagens que eu vejo nesse tipo de investimentos mais quantitativo. Primeiro, capacidade de processamento. O analista X, o gestor Y, o investidor Z, por mais que sejam pessoas muito inteligentes, gênios, digamos assim, o nosso cérebro tem um certo limite. Eles não conseguem ler e absorver nem 1/1000 das notícias, das coisas importantes que estão acontecendo no mundo que podem afetar os investimentos. Já uma máquina bem programada, a história já é diferente. Vídeo Watson da IBM que dá um pau nos caras mais inteligentes do mundo. Now we come to Watson, who is Bram Stoker, and the wager. Hello, 17,973, and a two-day total of 77,147. Segundo ponto, velocidade. O ser humano, por mais que consiga fazer um cálculo, por exemplo, sei lá, 253 vezes 71
Alguns gênios aí devem conseguir fazer isso de cabeça, mas coloca ele para competir com um computador, por exemplo, uma calculadora. Às vezes a velocidade da tomada de decisão pode ser crucial para você aproveitar uma oportunidade ou levar um abacaxi para casa. É chato porque estava sempre reclamando, não sei o quê. E se eu não reclamasse, eu ia ser um Ed Irvine da vida, que era, tá beleza, então você me paga, eu chego em segundo, tá tudo certo. Terceiro ponto, que é o que eu mais gosto e que muita gente negligencia. O ser humano tem diversos vieses cognitivos, vieses que fazem a gente tomar decisões equivocadas, inclusive nos investimentos. Eu sou um cara diferente, sou um cara totalmente racional. Sei. Recomendo a leitura do Rápido e Devagar do Daniel Kahneman e do Misbehavior do Richard Taylor. Ambos prêmio Nobel de Economia com base nesse tema de economia comportamental. Então não me venha com essa que em todo o tempo você é um ser humano 100% racional. Isso já não cola. Depois de tudo isso, é que eu acredito que cada vez mais nossos investimentos vão ter mais essa pegada voltada a dados, a estatísticas, a programação, algoritmos, do que simplesmente a gente mesmo ficar analisando relatório, lendo balanços, etc. Lembrando que essa é apenas a minha opinião. Não acho nem que é o futuro, é o presente. O Medallion tem mais de 30 anos de história. E essa questão do avanço tecnológico é uma coisa que eu reflito bastante, inclusive na minha profissão como assessor de investimentos. Vejo que muita coisa que eu faço segue uma lógica. Uma lógica que eu poderia escrever no papel todas as minhas regrinhas e talvez colocar um algoritmo para executar. Provavelmente a chance de erro ia ser bem menor, afinal de contas ninguém é perfeito. Talvez até fique imaginando que a minha profissão deixasse de existir. Não sei, mas isso já é um tema para um próximo vídeo. Polêmica! Para fechar, gostaria de deixar bem claro para os fãs do Buffett que tem espaço para todo mundo. Não acho que os investidores com essa escola mais tradicional vão morrer ou algo do tipo. Só quis trazer essa nova reflexão, o quanto é importante considerar essa parte de tecnologia nas nossas decisões de investimentos. Hoje a grande questão não é mais ter acesso à informação, mas sim saber fazer a curadoria disso tudo. Fazer o filtro do que de fato é mais relevante. E na minha visão, nos dias de hoje, se o investidor busca habilidades técnicas para ser um grande investidor, ganhar muito dinheiro com isso e pudesse escolher um estágio para fazer com o Buffett ou com o Gene Simons, eu escolheria o Gene Simons. E você, qual a sua opinião? Deixa um comentário aí embaixo. Muito obrigado, até mais. Não interessa pra você, palhaço. So the fascinating thing is that they themselves, as quants, they have to fight that instinct to some extent. So even last year, Jim Simons is worth $23 billion. He is the preeminent quant, and the whole Wall Street is shifting to quant. 31% of all trading is quants, and the whole Wall Street is shifting to quant. 31% of all trading is quant. Não interessa, isso é problema meu.